Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Hoje nós estamos encerrando a série O que há do outro lado da vida de um religioso que eu não consigo enxergar ou eu não quero. Jesus, que é a verdade, certa vez ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que é a verdade está nos dando o diagnóstico de religiosos da sua época e que certamente estão em todas as épocas, em todos os lugares, talvez perto de você que está me assistindo. E ele termina com os últimos ais. Ele vai dizer no verso 27 do capítulo 23 de Mateus, que é o capítulo que estamos estudando nesta semana: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, atores, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundície. Jesus disse que eles viviam de aparência, e aqui no versículo 27 é o versículo dos mais claros. Jesus os comparou metaforicamente a sepulcros caiados, isto é, pintados. Para o fariseu era proibido tocar em defuntos, cadáveres. Aliás, para o judeu de modo geral, porque eles se tornavam impuros. Mas para chegar aos locais, eles passavam pelos cemitérios. Então eles pintavam as tumbas, os túmulos de branco, para que o peregrino, o religioso, não tocasse em qualquer túmulo inadvertidamente, se tornasse impuro. Então aqueles túmulos pintados de brancos, caiados, ao refletir o sol, ficavam todos bonitos. Mas por dentro nós sabemos o que existe. São ossos, pedaços de gente em decomposição. Jesus toma esta figura para ilustrar a vida desses religiosos, que eles são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. É assim a vida, infelizmente, de muitos guias religiosos. Aparentemente, são homens piedosos, mas por dentro estão cheios de pecado. Verso 28, Jesus continua dizendo: assim sois vós, assim vocês são. Por fora parecem justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Há palavra mais clara que esta? Há um diagnóstico mais verdadeiro que este? Há um raio-x mais profundo que este? De denunciar o lado obscuro do religioso, que ele quer esconder, que ele quer omitir, não quer que ninguém veja quem ele é, porque ele está se colocando diante dos homens belos. Como disse Jesus, por fora parecem justos aos homens, piedosos, ilibados, corretos, justos, misericordiosos, fiéis. Mas Jesus disse: isso é só aparência, isso é uma casca, isto é um cosmético. Mas por baixo, por dentro, onde ninguém enxerga, eles estão cheios de quê? Enquanto que os sepulcros, cheios de ossos e de imundícia, eles estão cheios de hipocrisia e maldade.
Jesus apresenta o seu último ai, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, atores, artistas, que representam um personagem, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitais os monumentos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no derramamento do sangue dos profetas. Religioso mente. Religioso, ele se engana e engana os outros de maneira intencional. Ele diz: se nós tivéssemos vividos no passado, nós não teríamos cometido os mesmos erros que os nossos pais, isto é, os nossos antepassados cometeram. Hipocrisia, mentira, engano, falta de fidelidade, falta de justiça. Eles se julgam tão melhores, tão especiais, que eles se arvoram em dizer: nós não teríamos cometido os mesmos pecados do passado, se tivéssemos vivido naquela época. Não é assim o religioso? Ele diz que não comete erros, que na mesma situação que você se encontra enfrentando este dilema, ele teria uma outra atitude, não teria caído como você caiu. Por isso ele é melhor, se vê melhor. E Jesus disse assim, no verso 31, testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Falam tanta mentira que vocês, sem perceber ou percebendo, se assemelham a eles. Se assemelham a eles, porque sois filhos dos que mataram os profetas. Completai o que vossos pais fizeram. Serpentes, raças de víboras, disse Jesus, como escapareis da condenação do inferno? Que palavras duras, mas necessárias. Que palavras tão diretas, mas verdadeiras. Serpentes, isto é, gente traiçoeira, raça de víboras, isto é, são pessoas que estão para enganar, para obter dividendos, resultados para si. E Jesus faz uma pergunta que nós todos sabemos a resposta diante de uma pessoa com esse perfil. Ele pergunta: como vocês escaparão da condenação do inferno? É para lá que vocês irão. Vocês não escaparão do juízo divino, porque estão enganando as pessoas. Ele vai terminar dizendo: portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres, matareis e crucificareis alguns deles, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, todas estas coisas virão sobre esta geração. Jesus não vê dias bons para estes guias cegos, fariseus, hipócritas, atores da religião, gente que falta misericórdia, justiça e fidelidade, gente que parece sepulcros caiados, por fora os elogios da religião, por dentro pessoas infiéis, cruéis, que usam os outros. Jesus disse com essas suas últimas palavras: eles não terão fim bom. Minha palavra final nesta semana é que você reflita no capítulo 23, lemos praticamente todo o capítulo,
com as críticas de Jesus sobre os religiosos, primeiramente você olhe para esse diagnóstico e depois olhe para o espelho, olhe para dentro de si e em que você está se identificando para corrigir a sua vida. É a primeira tarefa de casa. A segunda é você identificar este religioso no dia de hoje, talvez que você esteja seguindo ou homenageando, seguindo cegamente, e a partir deste diagnóstico você reconhecer que é um falso religioso, porque agora sabe o que acontece do outro lado da vida dele. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.